Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a formação dos estados latino-americanos. Vamos lá? Vamos começar revendo o processo de independência da América Espanhola. Os movimentos de independência na América não ocorreram de maneira pacífica e foi um longo processo até as colônias terem sua independência reconhecida pela coroa espanhola. Os povos originários e os negros escravizados também participaram desse processo, embora com a importância muito menor. Os protagonistas desse processo são os crioulos, que são a elite que vivia aqui, era composta de descendentes de espanhóis nascidos na América. E embora fossem a maioria da elite, os crioulos eram impedidos de ascender socialmente. Então vamos retomar aí. Crioulos são os descendentes de espanhóis nascidos na América. Numa outra parte dessa disputa de poder, a gente tinha os chapetones, Nas sociedades hispano-americanas, os principais cargos no governo, no exército, na igreja, eram reservados aos chapetones. No México, em 1808, por exemplo, havia apenas um bispo crioulo, o resto todo era composto pela elite chapetone. E o que são esses chapetones? São colonos nascidos lá na Espanha. Então, durante os processos revolucionários na América Espanhola, percebemos que os crioulos estavam à frente de quase todos os movimentos independentistas, com exceção do Haiti, ou a antiga colônia de São Domingo, onde os negros escravizados, liderados aí pelo Toussaint Louverture, que realizam esse processo de independência contra os franceses e espanhóis. Mas, o Haiti acaba sendo uma exceção. Observem aí na imagem a estrutura de poder na América Espanhola. No topo da pirâmide, a gente tem aí os chapetones, ou os espanhóis, que compunham 1% da população. Seguida ali pelos crioulos, que era a elite nativa, a elite local, composta por 13,5% da população. Logo abaixo a gente tem os mestiços, 27,5% da população. E, a grande maioria esmagadora, lá na base da pirâmide, composta por índios e negros, 58% da população. As diferenças sociais e a discriminação existente nas sociedades hispano-americanas eram enormes. Os indígenas, mestiços e afrodescendentes viviam oprimidos por uma minoria branca formada por chapetones e crioulos, que também oprimiam a base da nossa pirâmide social. Os monopólios e a opressão fiscal geravam insatisfação entre os habitantes das colônias hispânicas e frustravam a pretensão dos crioulos a um livre comércio com todas as nações do mundo. Quanto aos mais pobres, a exclusão social se mantinha inalterada, Nada mudava em relação à exclusão dos índios e negros. Durante a segunda metade do século XVIII, e as primeiras décadas do século XIX, o mundo espanhol sofre um grande golpe, uma grande transformação. Os reinados de Carlos III e Carlos IV testemunharam o desenvolvimento de um pensamento político moderno ilustrado, ou seja, o pensamento iluminista, que enfatizava a liberdade, igualdade, direitos civis, o governo das leis, a representação constitucional, o laissez-faire econômico, o deixar ir, deixar fazer, o liberalismo econômico, Entre um pequeno, porém significativo número de espanhóis peninsulares e hispano-americanos, estavam ali alguns que defendiam o poder, a manutenção do poder real, que eram muito poucos. Baseado nessas ideias, as reformas borbônicas, impostas pela metrópole espanhola às suas colônias americanas, com os objetivos de aumentar a prosperidade econômica da Espanha e manter a sua hegemonia política. Então, acabaram aumentando o descontentamento de grande parte da elite colonial crioula. Essas reformas acabaram endurecendo ainda mais o controle da metrópole sobre as colônias latino-americanas. E isso, claro, vai desenhando nosso processo de independência. Na América Espanhola, o projeto de independência que venceu foi o das elites crioulas.
Por isso, a concentração de terras em mãos de poucos, né, e as enormes diferenças sociais entre ricos e pobres, elas se mantiveram inalteradas. É importante perceber que após, né, mesmo após as lutas, né, as guerras de independência, esses movimentos, a estrutura social na América Latina, ela pouco se transforma. Então, a gente tem aí, né, observem aí na imagem, a independência da América Espanhola. Os grupos sociais, a gente tem os chapetones, os crioulos, né, os mestiços e índios e escravos, né, as motivações, né, o controle pela metrópole, né, que era muito alto, limitando principalmente a questão comercial das colônias, os ideais iluministas que influenciavam, né, os coloniais a uma nova forma, né, de governo, né, baseado em leis, né, com liberalismo econômico, livre comércio, uma autonomia e, né, a busca pela independência colonial, né. Todos esses fatores, né, vão desenhando aí o processo de independência. Aqui na América do Sul, a gente tem o Simão Bolívar, né, que proclama aí a independência da atual região, né, que corresponde ali ao Equador, Colômbia, Panamá e Venezuela. O Uruguai é anexado ao Brasil, né, dando origem à região ali da província Cisplatina. Em 1828, o Uruguai se torna independente também e surgem, né, ideias de construir uma confederação americana, né, unindo essas novas nações. Essa é uma ideia do Simão Bolívar. Os conflitos no Haiti, né, que é uma outra colônia, né, a colônia de São Domingo aqui, latino-americana, que tem um processo um pouco diferente, né. As terras onde hoje, né, são o Haiti, faziam parte da ilha de Hispaniola, né, onde Colombo aportou lá em 1492. Na segunda metade do século XVII, a parte ocidental da ilha, rebatizada então de São Domingos, foi ocupada pelos franceses. Já a parte oriental continuou com os espanhóis, né, onde fica hoje a atual República Dominicana. Os colonos brancos constituíam 7% da população, enquanto os negros compunham, né, os outros 87% total. A elite da ilha vivia luxuosamente, enquanto os trabalhadores escravizados eram vítimas, né, de maus tratos, doenças, fome, né, sendo muito alto o índice de mortalidade entre eles. Reagindo a essa situação opressiva, os escravizados promoviam fugas e formação de quilombos. E, em 1791, os trabalhos dos canaviais do norte de São Domingos promoveram, né, os trabalhadores promoveram aí um levante escravo de grandes proporções, exigindo melhores condições de trabalho, que, claro, não foram atendidos, né. Como líder, né, desse levante, a gente tem aí o Toussaint Louverture, né, que ganha força e poder com a rebelião, considerado, né, o maior revolucionário negro nas Américas. Esse movimento ganha força, né, porque no mesmo período lá na França, a gente tinha lá o governo jacobino no poder, né, que colocava fim à escravidão nas colônias francesas, o que acaba não acontecendo lá no Haiti, e isso é o estopim de vez para a eclosão dessa revolta que acaba culminando com a independência do Haiti. É importante lembrar, durante esse processo, que o exército francês napoleônico foi derrotado. A única vez que o exército napoleônico foi derrotado foi no Haiti, quando os escravizados conseguem a independência ali da sua colônia. Então, os escravizados de São Domingo passaram para a condição de libertos, né, ou homens livres. No final do século XVIII, a população de São Domingos, né, tinha ali 85% de negros e uma minoria, né. Com o apoio deles, né, o Louverture ascende ao poder na parte ocidental da ilha, né, e conquistou a parte oriental, né, onde também aboliu a escravidão. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. A colonização da América Hispânica respeitou os povos originários? Vamos lá, pensando e construindo aí a nossa resposta. Não. Os povos originários tiveram suas terras invadidas e sua cultura destruída. Milhares morreram ou foram escravizados. Os povos, né, originários não tiveram direitos a nada no processo de colonização. Vamos lembrar aí da base daquela nossa pirâmide social que foi apresentada.
Quem são esses povos originários? São as nações indígenas. Lembra lá dos principais reinos que compunham a América, né? O Inca, o Azteca, o Maia. Quando a gente revê essa história, a gente percebe que todos esses grandes reinos foram dizimados pelo colonizador espanhol. E eles acabam ocupando um lugar, né, de inferioridade ali dentro da sociedade colonial espanhola. Como a gente viu bem hoje, eles estavam ali na base da pirâmide, né, junto com os africanos, né, que vieram escravizados. Aí a gente tinha ali um pouco acima os mestiços, a elite crioula que subjugava todas essas outras camadas sociais mais baixas, e lá em cima, né, aquele 1%, que eram os chapetones, que compunham ali o topo dessa pirâmide. Então, os povos originários, de forma nenhuma, foram respeitados. Todas as nações indígenas, sem exceção, em todos os países colonizados da América, acabaram sendo dizimadas. Se não pelas doenças trazidas por brancos, né, pela captura deles como escravos, ou, né, pelo processo mesmo de guerra, de conquista, né, porque não foi uma ocupação pacífica. Então, vamos lá. Mais uma questão. De acordo com o estudo, até agora sobre a América Espanhola, podemos afirmar que, letra A, as colônias na América Espanhola não sofreram nenhuma pressão por parte da metrópole. Letra B, a independência dos Estados Unidos e do Haiti não causaram nenhuma mudança na América. Letra C, a Espanha tinha uma política bem liberal em relação às suas colônias. Ou letra D, as colônias espanholas na América eram organizadas em vice-reinos. Vamos lá, pensando na resposta. Que é a letra D, né? As colônias espanholas na América eram organizadas em vice-reinos, como a gente viu lá na imagem. É importante perceber que, durante o processo de formação dos estados latino-americanos, a gente tem dois casos que diferem muito das demais nações, né, vindouras, né, que viriam a se formar. Um é o caso do Haiti, que foi uma nação formada, né, baseada num levante de escravizados, né, o que causou verdadeiro pânico, né, entre as outras colônias, de que aquilo pudesse acontecer em outros lugares, que tinha um contexto específico, né, lá a Revolução Francesa, na França, tinha declarado durante o governo jacobino que todos os escravos seriam libertados, mas, né, por uma questão, lógico, de dominação, os escravos trabalhadores dos canaviais no Haiti não foram libertados, e isso acaba levando a esse motim, a essa revolta social. 2. O outro caso que difere muito dessa questão da formação dos estados nacionais latino-americanos é o caso do Brasil. Por quê? Porque o Brasil teve a sua independência decretada por um português, né, Dom Pedro I, que era o herdeiro natural da colônia portuguesa. Né? O Brasil, sendo uma colônia, né, de Portugal, tem a sua independência declarada pelo príncipe herdeiro, então nada muda, né? Não há reforma social, não há nenhum tipo de mudança na estrutura. Assim como também na América não há nenhum tipo de mudança social na estrutura de poder, ok? Então, meninas e meninas, por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!